Salve, salve, tudo em paz com vocês? Espero que sim. Por aqui tá tudo bem. Veja só, vou dar uma dica rapidinha para vocês hoje aqui de como que faz para reiniciar essa contagem dos IDs aqui, por exemplo, na sua tabela do seu banco de dados. Percebe que aqui tem a partir do número 3, está faltando o número 5. E aí, como que a gente faz para reiniciar essa contagem? Aqui eu tenho outro banco de dados que eu venho trabalhando aqui num projeto. Percebe que sai do usuário 1 e vai para a numeração 50, 51, 59, 60. E aí, como que faz para dar um reset, para limpar esses índices aqui da tabela? Presta atenção, eu vou te mostrar o comando. Se você não quiser esperar a explicação, ok, só usa o comando aí, faz as modificações que tem que fazer e ok. Só que eu vou explicar por etapa aqui como que faz para utilizar detalhadamente os comandos que eu vou deixar aqui para vocês aplicarem no seu banco de dados. Fechou? Então vamos lá para o que interessa. Imagina só, você vai entregar esse projeto aqui para um cliente e daí o cliente ele pede para você enviar o projeto com isso aqui de maneira ordenada e de maneira, se você excluir isso aqui, por exemplo, o próximo número a ser inserido aqui seria o número 7. Eu vou inserir um dado qualquer aqui, um CEP qualquer. Vou pegar aqui um CEP aqui. Tá aqui, eu vou mandar cadastrar. Cadastrado com sucesso. Vou atualizar isso daqui. Veja só, veio para o número 7. Se eu excluir isso daqui, obviamente, quando eu excluo esse dado, se eu inserir um novo, o que acontece aqui? Eu vou colocar aqui um outro aqui, 22, vou mandar cadastrar. Obviamente que o próximo dado aqui vai ser o 8, normal isso daqui. Só que daí, ao enviar isso aqui, ao terminar o projeto e enviar para o cliente, para o dono desse projeto, ele quer que comece tudo inicialmente aqui. Então, ele precisa que isso aqui venha começando do 1, por exemplo. Então, a gente vai usar o comando aqui agora. Qual seria esse comando, né? A gente vai fazer assim, ó. Você vai entrar no seu banco de dados, vai clicar na tabela que você deseja. No caso, eu estou na tabela usuários aqui. Vou clicar aqui em SQL. Aqui dentro, aqui, eu vou colar o código para a gente poder reiniciar e essa contagem iniciar a partir do número 1. E lembrando, tá, que isso daqui eu vou dar um detalhe para vocês, isso daqui, ó, dessa informação aqui que é importantíssima aqui para frente, tá? Antes de explicar, eu vou copiar o nome da tabela que está aqui, que é o usuários, e vou substituir aqui em tab exemplo. Nos 3 locais aqui, eu coloco o nome da minha tabela. No caso aqui é usuários. E mando executar. Vou dar um OK. Pronto. Vou lá na tabela usuários. E olha só que legal. 1, 2, 3 e 4. Ele exclui a tabela, obviamente, né, gente? Porque o comando drop, ele vai excluir a tabela, né? E vai fazer a recontagem dos dados a partir do número 1. Interessante, né? Bom, então vamos lá. Vamos explicar em detalhe aqui para vocês o que significa cada linha deste código que eu acabei de apresentar aqui para vocês. Presta atenção no seguinte, tá? Alter table, ele vai alterar a tabela. Tab exemplo aqui é o nome da tabela que você quer alterar. No meu caso aqui, eu estou alterando a tabela usuários. Então eu coloco o nome usuários aqui dentro, tá? Vou copiar aqui para ficar mais fácil. Copiado, então, o nome da tabela que eu quero alterar, vamos explicar aqui na primeira linha o que é o drop ID. Então, no caso aqui, drop ID, a gente vai remover uma coluna existente. Lembra o seguinte, que após a execução deste comando aqui, então a coluna chamada usuário será removida e todos os dados que tiver nessa coluna também será apagado aqui do banco de dados, ok? Mas calma, fica tranquilo. Então vamos agora aqui para a segunda linha. Aqui repete a mesma coisa. E vamos ver isso daqui, auto increment. Nada mais, nada menos do que ele vai fazer o que? Ele vai redefinir o valor inicial para quem? Para 1.
Então, ele é utilizado para gerar valores únicos e sequenciais para a coluna. Da hora, né, cara? Então, não tem segredo aqui. Agora vamos para a terceira linha, a qual ela é um pouco mais longa, mas a gente vai explicar com calma aqui para você. Veja só. Add ID. Ele vai adicionar uma nova ID. Tá? Ele vai adicionar uma nova coluna chamada ID ou ID. Int vem de inteiro, então ele vai definir o tipo de dado da coluna para inteiro. Unsigned, ele vai especificar que a coluna ID não aceitará valores o quê? Do tipo negativo, ou seja, ele vai aceitar apenas valores positivos e zero. Agora isso aqui, not null, ou seja, não nulo, já está explicado geral aqui, né, cara? Garante que a coluna ID não pode ter valores nulos. Cada linha da tabela deve ter um valor para essa coluna, sacou? Se não tem um valor, logo esse usuário não existe ali dentro da tabela, então não faz sentido ele aceitar um valor nulo, né? Primary key, agora aqui é o seguinte, ele vai definir a coluna ID como uma chave primária na sua tabela. Que significa que cada valor na coluna deve ser único e identificará de forma exclusiva cada linha dessa tabela. Da tabela quem? Da tabela usuários. E first, para encerrar aqui, coloca a coluna ID na primeira posição na tabela, antes de todas as outras colunas. Dá uma olhadinha aqui. Ele vai colocar aqui a ID antes de cada uma dessas colunas aqui. Ok? Então, basicamente, é isso que esse comando faz, cara. É um comandozinho em 3 linhas, mas quando a gente para explicar, a gente tem que ter um detalhezinho ali em cima desse negócio aí, né? Beleza? Gente, então é isso, ó. Se esse conteúdo aqui te ajudou, se foi útil para você, se você aprendeu alguma coisa aqui sobre bancos de dados, considere se deixar o like e inscrever aqui no canal Salveu. Valeu? Abraço, fiquem em paz, até o próximo vídeo.